pode contar. São 7h53 em Campos, estamos de volta com o Folha no Ar ao vivo, aqui pela Folha FM, pelo Face, pelo YouTube. Você que acompanha a gente aí, que está lá curtindo, seguindo, compartilhando, tá também comentando, né? A gente agradece a audiência, seja bem-vindo, seja sempre bem-vinda. São 7h54, a gente volta com o Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radimed Diagnósticos por Imagem. Campos tem tempo encoberto agora, tempo nublado, tempo abafado, 25 graus. A máxima para hoje é de 28, mas aí previsão de chuva ao longo de todo dia com chuva aqui prevista para Campos. O volume do acumulado não é grande, então, pelo menos na previsão, e aí deixa a gente um pouco mais tranquilo com relação... Até o próprio professor Almir falava, quando ele viu o alerta de Defesa Civil, ele falou, gente, não tem essa chuva forte para Campos, né? Ele falou comigo e ele entende, conhece do processo. Tem uma quantidade significativa aqui do acumulado. Nas últimas 24 horas foi de 53 milímetros em Campos. É bem significativo. Nesses últimos dias aí, cidades que sofreram muito tiveram 120 milímetros. Mas isso é assim, numa quantidade grande e um período curto de tempo. É esse que é o grande problema. Às vezes chove muito, num espaço maior de tempo, então é possível não ter tanto problema. 7h55, no programa de hoje com o Everton Luna, conversando e recebendo aqui o suplente de vereador que assume na próxima semana, o Felipe Coutinho, no lugar do cabo Alonso Simar, que sai para ser subsecretário do governo Vladimir. Ô Everton, eu volto com você para fazer a gentileza de abrir esse bloco, mas o Felipe, tem vários comentários aqui, principalmente no YouTube. Tá aqui deixa eu abrir aqui, ó. Gabi Tavares, excelente. Bom dia aí ao Felipe. Também Bruna, Luiz, Coutinho, cheio de aplausos aí para você. Enfim, pessoal todo aqui, boa sorte, meu amigo, diz o Samaro. Isso. Desculpa se eu não estou conseguindo entender aqui. Magalhães, tá? Boa sorte para você. Samarone. Ah, tá. É que eu sou burro mesmo, desculpa. De Bom Jesus do Itabapuana. Rosemary também. Enfim, vários comentários aqui. Bom dia, Cláudio Nogueira. Um abraço aí para o amigo Coutinho. Esse aqui é o Escadinha, lá da Baixada também. Aí. Você falou que não era conhecido, o pessoal todo aí comentando aqui e falando de você. Ô Everton, por favor.
Felipe, com sua Sim, possível nomeação na próxima semana, quais são os seus projetos? O que você pensa prioritariamente para esse primeiro ano de parlamentar aqui em Campos? ô Everton, a gente quando assume o mandato de vereador como suplente, a gente não sabe quantos dias vamos ficar, né? Porque a cadeira não pertence ao Felipe Coutinho, ao mandato do Felipe Coutinho, ela pertence ao mandato do PDT, e como eu sou o terceiro suplente, eu vou tratar a minha estadia na Câmara Municipal, né, o período que eu ficar, em blocos de trabalho. O primeiro tema e o primeiro bloco de trabalho que eu quero tratar, e aí eu vou ser conservador no sentido assim de já pegar algo que já existe para tentar dar uma adaptada e a gente poder avançar na nossa cidade. Foi aprovada uma lei na nossa cidade há um tempo atrás para tentar revitalizar o centro da cidade. E eu vou pegar essa lei, eu acho que tem algumas questões na lei que dá para a gente fazer ali uma melhora, dar uma avançada um pouco mais nessa lei de revitalização do centro da cidade. Vou propor uma audiência pública chamando Câmara de Vereadores, Prefeitura, empresários locais, bancos, estruturas de financiamento, construtoras e tudo mais. Vamos tentar dar uma pequena modificada em algumas questões ali da lei, especificamente na parte onde diz do IPTU, tentar zerar o IPTU ali durante 10 anos dessas moradias e tentar, através de financiamento, um diálogo com a Caixa Econômica, BNDES, usar a relação política que eu tenho em Brasília, enfim, tentar com que os empresários interessados construam prédios no centro da cidade para que possa trazer moradores, trazer famílias para habitar o centro da cidade de Campos do Goytacazes. Porque eu acho que a saída que os grandes centros começaram a tomar, como Rio de Janeiro, São Paulo, para revitalizar o centro, eles colocaram ali prédios, tanto comerciais quanto prédios de moradia, e onde você tem ali o crescimento da circulação das pessoas no centro por conta da moradia. Então, acredito eu que se a gente conseguir avançar um pouco mais no projeto de lei, a gente consegue ter construtores interessados na construção de prédios no centro da cidade, pessoas que querem adquirir o seu primeiro imóvel, vai ter uma série de benefícios, né? Adquirindo um imóvel desse no centro da cidade, e automaticamente nós vamos ter um centro da cidade voltando a ter, aumentando o número de circulação de pessoas, que automaticamente aumenta o consumo, como consumo de serviços, né? Enfim, restaurantes, farmácias, bares, etc. Então, eu vou pegar um pouco o carro andando e vou tentar, dentro desse projeto de lei que já tem um projeto de lei, dar uma pequena modificada para que a gente possa fazer o primeiro trabalho do nosso mandato. Então, eu vou ser conservador nesse sentido. Eu vou por blocos, sabe, Everton? Eu vou pegar esse primeiro bloco e vou tentar trabalhar com esse primeiro bloco. O Felipe, segundo. Sim. só desculpa te interromper, que eu acho que esse assunto é interessante. Esse assunto sempre retorna aqui no Folha no Ar, que é a questão da revitalização do centro. Ah, essa semana, Vladimir já publicou um vídeo se queixando que o retrofit não teve a adesão que ele esperava de um projeto que foi debatido com a sociedade civil, foi debatido com os empresários, foi debatido com construtoras, e ele não funcionou. E já existe esse Perfeito. projeto. O que você pensa é agregar já esse projeto do Vladimir? Claro, inclusive eu tive essa conversa com o prefeito, né? O prefeito me deu essa. Conversando com o prefeito sobre o centro da cidade, ele falou sobre esse projeto, e eu acho que a gente pode retomar o debate com a sociedade civil organizada, retomar o debate com os empresários locais, trazer para próximo da gente as instituições como Caixa Econômica, BNDES e outras instituições de financiamento bancário, e aí assim a gente tentar casar o interesse dos empresários interessados dentro das possibilidades de financiamento do banco,
e também dentro das possibilidades de isenção de taxas e tarifas do poder público para que a gente possa avançar nesse sentido. Eu fiz algumas contas, Everton, e eu acho que a gente dá para poder melhorar algumas questões poucas, assim, mas que pode trazer essa prioridade. Eu tive conversando com um amigo chamado Lucas Terra. Ele tem vários imóveis alugados em Campos, ele trabalha com Airbnb na cidade. É um grande parceiro, o Lucas Terra. Ele, inclusive, tem interesse de construir, junto com outros parceiros, um prédio no centro da cidade. Então, a gente vai tentar chamar os empresários que têm esse interesse, chamar o governo, chamar as instituições bancárias e tentar fazer um plano de trabalho para que possa ser viabilizado realmente, sabe? O prefeito realmente tem reclamado que não teve adesão ao projeto. E eu acho que a gente pode retomar esse debate e podemos tentar, sim, fazer uma adesão ao programa. O que a gente não pode pensar é que o centro da cidade é só o poder público que tem que resolver o problema do centro da cidade. Isso não vai acontecer. É o poder público com a sociedade civil organizada que vai revitalizar o nosso centro. E, na minha opinião, a forma de revitalizar o centro é trazendo pessoas, trazendo moradia para o centro da cidade. Porque aí você vai aumentar a circulação, você vai aumentar o consumo, enfim. Você vai trazer ali... Você pega, por exemplo, hoje, pessoas que vão trabalhar no Porto do Açu, que vêm morar em Campos, por exemplo, às vezes é muito bom para esse cara morar no centro, porque do centro ele já pega o ônibus ali da empresa e já vai para trabalhar no Porto, né? Pessoas da região que vêm, enfim, eu tenho certeza que... Eu tive conversando também com o Fernandinho Loureiro sobre essa questão do centro da cidade, e ele falando comigo, né, o perfil da moradia, né, como é que deveria ser. Eu tenho conversado com algumas pessoas e vamos tentar propor uma audiência pública para debater esse projeto, ver o que a gente pode melhorar dentro desse projeto, tentar avançar para que a gente possa revitalizar o centro da nossa cidade. Meu caro Felipe, sobre essa questão do centro, a gente, como disse o Everton, a gente acompanha há muito tempo, assim, pelos trabalhos que a gente faz, mas sobretudo como incentivador, como motivador dessa revitalização do centro, porque eu vivo, na verdade, eu sou radialista e sou agenciador, sou vendedor de propaganda, eu preciso de comércio, eu preciso de vender. E o centro da cidade, claro, o comércio está aí, ele só migrou, ele não acabou. Na verdade, houve uma migração e houve uma mudança de comportamento do consumidor. Agora, o Vladimir reclamou, tem a razão dele, fez o que ele podia fazer dentro da prefeitura. Você disse que não é só o poder público, também concordo em parte, mas sem a mão pesada do poder público, você não consegue recuperar um centro da cidade e com as peculiaridades que nós temos em Campos, com um agravante, que eu vou trazer para você analisar, que é o tempo. Hoje, com o surgimento da internet, com o surgimento da IA, e a gente sabe que daqui para frente a aceleração das mudanças ela é muito mais forte, muito mais intensa. A velocidade das mudanças a partir de agora é tipo assim, incontrolável. Você tinha na década de 80, vou fazer uma comparação rápida, na década de 80 você tinha lá o lançamento de um carro. Lançava um carro nos Estados Unidos, a Volkswagen, e na Europa. Chegava aqui no Brasil 6 meses, um ano depois. Cara, isso né, mudou. Você tem carros lançados simultaneamente. Se for falar de medicina, então esquece. É loucura em termos de mudança. E aí vem o comportamento. Primeiro, as pessoas não precisam mais vir ao centro para comprar. Falo porque eu tenho filhos relativamente jovens e... Cara, eles não gostam, tem todo e aí tem a característica de atendimento, de mau atendimento, que não é só de Campos, é geral, mas vamos lá. Qual a última vez que um de nós aqui foi a uma agência bancária no centro da cidade, física? Inclusive estão fechando, porque a gente tem esse bichinho aqui, tá de celular, você faz tudo por ele. Qual foi a última vez que você postou uma carta no correio? Então, assim, é uma briga, não só
contra a questão dos costumes, mas sobretudo com o tempo, porque daqui a pouco meus netos vão estar consumindo e eles muito menos vão vir ao centro. Então, a ideia é você acelerar esse processo e colocar a mão pesada do governo, sim. E, assim, rapidamente comentando, ainda tem mais uma particularidade de Campos: estacionamento. Você tem dificuldade nas ruas para ter estacionamento. Claro, todo mundo conhece o gabarito. E aí vem, na lei municipal, é proibido construir prédios acima de 4 andares, uma coisa assim, 3 ou 4 andares, aqui nesse quadrilátero central. Como resolver esses problemas, sabendo que o tempo está ali, em cima de você e acelerado? Ô, Cláudio, primeira coisa que eu vou propor a gente fazer é um estudo de impacto dentro dessa questão dos prédios de 4 andares e chamar o pessoal da organização dos setores de tombamento público, enfim, para a gente poder fazer uma avaliação de como a gente pode avançar um pouco para tentar construir um projeto de lei para que flexibilize em alguns pontos, obviamente, o aumento dessas moradias. Vou te dar um exemplo, Cláudio. Vamos supor que a gente consiga construir um prédio nesse quadrilátero, como você colocou, claro que dentro, assim, né, dentro da lei, passando uma lei, enfim, coisa nesse sentido, um prédio um pouco maior, que você consiga colocar ali, vamos supor, 60 famílias, né, morando dentro desse prédio. São 60 famílias que vão morar no centro da cidade, que vão consumir no centro da cidade, que vão comprar coisas dentro do centro da cidade do dia a dia. Talvez o comércio do centro ele nunca mais volte a ser como era nos anos 2000, na década de 90 e 80, porque o modelo de compra do indivíduo, né, o modelo de compra, ele mudou completamente. Você pega hoje, como você bem colocou, o Mercado Livre, Amazon, enfim, hoje tem TikTok Shop, mas não sei o quê, Shopee e coisa nesse sentido. Você tem hoje uma facilidade muito grande de compra pela internet, entrega com 48, 72 horas na sua residência, no máximo uma semana. Mas você tem outros tipos de serviço que você, habitando o centro da cidade com moradia, você vai ter uma melhoria no consumo. Vou te dar um exemplo muito claro do que aconteceu há pouco tempo. Tem um bar que abriu aí no centro da cidade, que é na Lapa, ali, chamado Mureta da Lapa. Ele é mais próximo do centro do que aquela região mais lá dentro da Lapa. Ele é bem próximo do centro ali. Teve recentemente ali um grupo de forró que tocou ali. Cláudio, eu passei ali, acabei parando. Tava lotado de gente aquele ambiente, sabe? Tava muito cheio. São de iniciativas assim que a gente precisa reabitar o centro da cidade. E eu não consigo enxergar um outro caminho para poder você aumentar o consumo do nosso centro se não for através do consumo das moradias de pessoas que vão habitar esse centro, sabe? O centro hoje está feio, sujo, e olha que a prefeitura mantém aí a limpeza, aquela coisa toda. É também questão de comportamento dos empresários e comerciantes e da população. Muito essa coisa de furtos de cabos, roubos de cabos. Aliás, o nosso prédio lá do Museu Histórico está 2 meses sem energia, até por conta desse furto e por conta da Enel também, que não fez os procedimentos lá. E há uma inversão aqui, como no mundo todo, em boa parte. A nossa... o privilégio do centro ser magiado aí pelo Rio Paraíba é desprezado assim categoricamente. Perfeito. A gente precisava revitalizar isso tudo. O próprio Cais da Lapa hoje, você sabe, meu filho, e aí eu posso citar esse exemplo, ele pega a moto dele, vai para o Cais da Lapa à tarde, quando está no período de outono principalmente, para tirar foto do pôr do sol. Então, assim, a natureza já está ajudando muita gente. É a gente que não entendeu como que explora melhor isso. Ô, Cláudio, e o que nós estamos propondo não é nada assim que não foi feito em outros lugares, sabe? Eu acho que a gente tem que copiar aquilo que foi muito bem sucedido em outros lugares e trazer para a nossa realidade. Isso está sendo feito no centro do Rio de Janeiro, está sendo feito no centro de São Paulo.
está sendo feito no centro de Belo Horizonte. Então, assim, o que nós estamos propondo é entender como é que foi feito lá e tentar trazer para a nossa realidade aqui, claro, adequando a nossa legislação, adequando a legislação pelos anseios claro, se a legislação pudesse ser mudada também para poder atender os anseios da população, mudar a legislação em algum ponto ou outro. O que a gente não pode, Cláudio, na minha opinião, é ficar apontando o dedo ao prefeito Vladimir, Vladimir, você tem que resolver. Porque não adianta, o prefeito sozinho não vai resolver. Isso é, o prefeito Vladimir Garotinho, a sociedade civil organizada em seus empresários e tudo mais, e as pessoas que têm interesse em construir uma cidade melhor nesse sentido, sabe? Porque eu tenho certeza que tudo que as pessoas levam para o prefeito tenta realizar, como foi feito esse projeto aí, que muito bem o nosso amigo colocou. Mas as pessoas também precisam pedir ao prefeito para poder fazer, mas também precisam participar mais da construção, sabe? Ô Everton, desculpa, perdão, só já tinha encerrado aqui a minha pergunta e a colocação que eu fiz, só dar uma sugestão, se é que você me permite aqui abusar da sua boa vontade, vereador. Claro. Quer entender o centro, quer conhecer o centro, quer saber a história do centro e da luta pela revitalização do centro, eu sugiro a você conversar com seu Eduardo Chacu, que foi um dos caras que mais batalhou e que ainda, né, batalha fortemente para a revitalização desse centro. Inclusive, essa obra gigante que teve aqui no centro, no governo Rosinha, foi graças ao seu Eduardo Chacu. Dá uma passadinha ali mais tarde na João Pessoa, na FL Home, conversa com o seu Eduardo que você vai entender todo o processo aí de revitalização do centro muito melhor do que eu consigo te explicar. Valeu. Cláudio, eu como um bom cientista social farei um processo etnográfico para entender as demandas e o que o centro da cidade precisa, né, nesse sentido. Não vou resolver de imediato, né? Quem sou eu para resolver o problema do centro da cidade? Muito pelo contrário, mas vou tentar de alguma forma chamar assim sociedade civil, prefeitura, bancos de financiamento para uma audiência pública, para reuniões, para a gente tentar formatar ou tentar iniciar o formato, né? Eu posso ser pelo menos o que vai iniciar e depois as pessoas, por conta própria, tomam isso, mas tentar sim revitalizar de forma trazendo moradias para o centro da nossa cidade. Continuando nesse caminho, né? A minha percepção é que os empreendedores do antigo centro têm que entender que a realidade mudou. O centro não é mais centro, o centro se espalhou. Por exemplo, eu moro em Goytacazes, a vida toda. Eu não preciso sair de Goytacazes para comprar nada. Perfeito. O morador de Guarulhos, a mesma coisa. Então, o centro precisa se renovar, pensar em novos comércios, de novas formas. O centro histórico é lindo, bem cuidado, seria uma atração turística, uma atração gastronômica absurda. Perfeito. Então, eu acredito que assim, o modelo tem que ser superado. O modelo de loja de sapato, loja de lingerie, cueca. Não vai funcionar, não. Não vai. Eu não preciso mais ao centro para comprar cueca, para comprar meia, para comprar um tênis. Infelizmente. Havia uma ideia aqui, por exemplo, do seu Eduardo, a questão de transporte em Campos, que é complicada, prometi que eu não ia falar mais, desculpa, Everton, mas de trazer os micro-ônibus circulando pela área central para poder esse pessoal andar por aqui. Aqui, por exemplo, nessa rua próxima a gente aqui, Francisco Sanguedo, a antiga, aqui da BAN, aqui do lado aqui, ou a antiga Rua das Cabeças, para quem conhece e gosta de história, eu sou amigo de Rafaela, então fico conhecendo. Cara, para os ônibus, micro-ônibus fazerem aqui, ou vans, nessa área bem central da cidade, o seu embarque e desembarque, além do terminal rodoviário urbano Luiz Carlos Prestes, lá na Beira-Rio, sem problema. E também colocar aqui um ponto de secretaria de saúde ou coisa assim, onde foi a Fiat
aqui na rua do Ouvidor, que hoje está ali também parado, fechado, servindo ali para abrigo de pessoas em situação de rua. Cláudio, eu acho assim, tudo isso vai ajudar, é importante e tudo mais, mas eu tenho um ponto que eu vou sempre colocar, que é o seguinte: se a gente não trazer as pessoas para morar no centro da cidade e ajudar a cuidar do centro da cidade, habitar o centro da cidade de dia, de tarde, de noite, de madrugada, eu acho que vai ser difícil da gente poder avançar e aumentar o consumo do centro da cidade. Porque, por exemplo, vamos supor que a gente consiga trazer 200 famílias para morar no centro da cidade, uma média da família brasileira de 3 pessoas, a gente está falando de 600 pessoas morando, frequentando e consumindo no centro da cidade, entendeu? Então esse é o argumento principal, assim. A gente vai conseguir fazer isso no nosso mandato? Vamos tentar, vamos lutar, vamos correr atrás, mas é uma pauta difícil, mas é minha parte como vereador e é minha parte como um parlamentar, né? Nesse sentido de propor audiência pública, trazer as instituições envolvidas, a gente vai fazer com certeza. Felipe, pode fazer, Cláudio. Não, vai você, a gente fecha, pode ser? Pode ser. E assim, para a sua nomeação, já tem uma previsão de data? Vai ser na próxima semana? A nossa nomeação vai ser no dia 5 de março, na próxima quinta-feira. A gente fez nessa data porque no início do mês começam as nomeações para o governo, né, do nosso prefeito. E aí o Alan Simaia é nomeado e eu sou convocado pela Câmara. E aí na quinta-feira é a data que a deputada federal Daniele Cunha, que é minha grande amiga, minha parceira, vai poder estar presente com a gente. Então eu tentei casar as agendas também de outros amigos, outros vereadores da região que são meus amigos, outros prefeitos da região que são meus amigos, que também querem vir participar. Então a gente fez uma agenda, vai ser no dia 5 de março, na próxima quinta-feira, 5 horas da tarde, na Câmara Municipal. Quero convidar todos aqui, né, aproveitar o espaço e convidar todos, aqueles amigos, aquelas pessoas que me acompanham, que gostam do nosso trabalho, para estar presente lá na Câmara. E você também, Cláudio Nogueira. Se quiserem estar presente lá com a gente, vamos fazer uma festa lá, bem legal, assim, uma cerimônia de posse muito legal. Obrigado pelo convite. Aqui, são 8h19, a gente precisa encerrar para falar de política, porque você, para falar de números, porque você, como cientista social e dono de uma empresa de pesquisa, pode trazer aí alguma visão, alguns comentários que, porventura, a gente não tenha observado aqui diante dos números que a gente tem tido das últimas pesquisas, tanto para o governo do Estado, Senado, e também para a presidência da República, já que para legislativo você mesmo sabe que é meio que não é impossível, mas que é muito difícil se fazer uma pesquisa. E ainda vamos ter deputado federal e estadual para a gente comentar. Mas eu vi você... E aí confesso que, diante do pouco tempo, eu fiquei assim, acelerando o vídeo para acompanhar você falando sobre os carroceiros de Campos, ou veículos com força animal, de tração animal, como queira o nome. Mas eu queria só comentar e te perguntar, que você comentasse brevemente, pelo menos, porque você teve, me parece que foi uma audiência pública na Câmara, você me corrige, e aí você falou em defesa dos carroceiros, o que eu acho extremamente importante, legal, somos também, ninguém pode deixar assim, sem amparo a sua única fonte de renda, né? Daqui a pouco a gente vai ter aí mais de 200 famílias, que são aproximadamente o número de carroceiros cadastrados em Campos. Mas, em compensação, estamos no século XXI, o trânsito não suporta mais, existe uma série de mudanças no trânsito, né, proibindo carroças, mas ainda, diante de tudo isso, nós temos visto aí os sacrifícios, os maus tratos destes alguns carroceiros com animais. Pelo menos nos últimos 15 dias, 2 animais desfaleceram trabalhando de tanto calor. Eu acho que um foi anteontem, aqui no centro da cidade. O animal apaga de tal. Então, assim, cara, não está na hora de botar um ponto final nisso e resolver? Qual é a solução que você então apresentaria para isso?
Ô, Cláudio, eu acho assim, primeiro, eu sou totalmente a favor da proteção dos animais, pelo contrário, eu acho que nós temos que sim dar bons cuidados aos animais. Os animais são seres que estão próximos da gente, que eu tenho, por exemplo, um cachorro de estimação chamado Brizola, que é o amor da minha vida, assim, eu costumo brincar que, até quero mandar um beijo enorme para minha esposa Isabela, que está nos assistindo. Eu costumo brincar falando que ele é nosso filho, né? Meu cachorro às vezes aparece um dia mais tristezinho assim, eu fico louco. Mas o que a gente não pode deixar de entender, Cláudio, é que por trás de cada carroça que está na rua trabalhando, é uma família que está correndo atrás para levar o alimento e a dignidade para sua mesa. Então, assim, dentro de toda a carroça está um prato de comida que está sendo levado para a mesa de cada trabalhador e das carroças. A minha grande questão é a seguinte: eu acho que nós temos que evoluir para outro meio de transporte. Eu concordo com todos esses argumentos. O que a gente não pode discordar é que tem carroceiros que realmente praticam maus tratos, como também tem donos de cachorros que praticam maus tratos, tem donos de gatos que praticam maus tratos, tem pessoas que fazem comércio de ave ilegal, enfim, coisas nesse ponto. Como também tem carroceiros que são super e ótimo, são super cuidadosos com seus animais, assim. Um cavalo, Cláudio, hoje, de um carroceiro, você pode até se espantar, ele custa de manutenção para um carroceiro hoje em 300, 400 reais. Porque o cavalo ele não come só capim como as pessoas acham. E os carroceiros, por serem pessoas humildes, eles não têm pasto à vontade para deixar os cavalos. Então eles vão na rua, cortam o capim, dão ração, dão milho, dão uma série de medicamentos aos animais, né? Como remédio de verme, coisas nesse sentido, para manter uma saúde do animal. Eu tenho uma amizade muito grande com os carroceiros, porque o Leonardo Carroceiro, que é meu amigo, meu irmão, é muito ativo na defesa dos carroceiros. Então o que o Leonardo sempre disse foi o seguinte: Coutinho, nós carroceiros temos o seguinte dever: o carroceiro que praticar maus tratos, ele tem que ser punido sim, mas não é o que a categoria faz. A gente trabalha com os nossos animais, a gente tem maior preservação com o nosso cavalo, porque é ele que nos dá o nosso sustento. E a grande questão é a seguinte, Cláudio: se do dia para a noite acaba com as carroças, os carroceiros não têm condição de manter esses animais com eles vão soltar os animais. Quem que vai cuidar desses animais? Esses carroceiros, eles são pessoas que trabalham, eles têm um estilo de vida como carroceiros, eles trabalham com isso a vida inteira. Como que eles vão levar o sustento para sua casa? Então eles vão viver de quê? Então, assim, eu acho que nós temos que evoluir, logicamente, nesse meio de transporte, nesse meio de serviço, né? Mas a gente tem que fazer isso de forma cautelosa, com estudos de impacto, tanto financeiro na vida das pessoas, como também de estudo de impacto até ambiental, né? Porque você imagina, 300, 400, 500 cavalos soltos pela nossa cidade, sabe? Quando a gente coloca aí que tem 200 carroceiros cadastrados, tem muito mais do que 200 carroceiros na nossa cidade. Por que tem muito mais? Porque não foi feita uma busca ativa pelos carroceiros. Foi feito um chamamento para eles se cadastrarem, os carroceiros para se cadastrar, mas assim, a grande maioria não foi fazer o cadastro, sabe, Cláudio? Eu tenho essa informação da própria classe dos carroceiros. Então, assim, é um tema complexo, difícil, que tem que ser debatido. O vereador Lancimar tem feito esse debate na Câmara, tem construído isso. O Ministério Público também tem construído isso. O que não dá é pra gente assim, vamos acabar com a carroça hoje? Vamos, tá. E as famílias vão fazer o quê? Vão viver de quê? Sabe? Não, evidente. Isso dá um programa e claro, assim, se for pegar cada detalhe que você traz aqui, você faz uma série Netflix, exato. Vamos lá, são 8h26. O que precisa, no mínimo, é fazer o que a prefeitura começou a fazer, o IMTT, organizar o trânsito, CCZ, fiscalizar. Havendo maus tratos, tem que eliminar o cara que trabalha com carroça e fim de papo. Isso é o primeiro fato. Primeiro ponto, tem que ser feito isso de forma mais... e quem não se cadastrou não pode circular. É todo um... Enfim...
Mas vamos lá, são 8h27, tem um intervalo agora, mas é um intervalo bem curtinho, já que nós estamos falando de animal, é tipo coicinho de porco e não coicinho de um burro ou de uma... Que já levou coice de mula, sabe, de burro, o negócio é tenso. Eu já tive cavalo, o bicho é danado. E é impressionante, se você tem aí o seu cachorro e sabe de tudo que ele percebe sobre você, você multiplica por sei lá quantas vezes a inteligência e a sensibilidade de um cavalo. É um negócio fabuloso, olha, de arrepiar. É fantástico. O cavalo, ele sente você assim, de forma... Verdade. Eu estou falando, tive essa experiência maravilhosa, meu cavalo era um manga larga machador, preto, regente, mas assim, fantástico. E aí é preciso cuidar dessa situação primeiro, imediatamente, para também, claro, evidente, não deixar as famílias. Eu vi essa semana, alguém lançou aí uma espécie de um triciclo com uma carroceria espetacular, acho que daria certo. Bom, 8h28, rápido intervalo, a gente volta e aí nós vamos aos números das pesquisas que têm trazido aí, captado mudanças importantes no cenário federal e, pelo menos as últimas aqui no estado, não estão atualizadas, mas tem também mudança. Você está ligado na Folha FM, no Folha no Ar, a gente faz uma pausa aqui com o Everton Luna na bancada com a gente, conversando hoje com o Felipe Coutinho, como ele disse, dia 5 assume lá a cadeira de Alon Simar na Câmara Municipal de Campos. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem.